E aí, tudo bem com vocês? Voltei para dar continuidade em um assunto muito importante, que é ajudar você aí, telespectador, que está aí do outro lado estudando de Direito, ou então que já concluiu o curso, mas ainda não fez a prova do OAB, está com receio, está com medo, ou está com alguma dúvida, qual método de estudo, o que fazer para passar na OAB? Estou aqui para dar uma dica para vocês. Vamos lá? Então, pessoal, meu nome é Suzana, para quem está vendo a primeira vez. Sou advogada já há 5 meses e estou aqui com esse mais um vídeo para falar para vocês como eu passei na OAB, contar a minha experiência e dar dicas de como fazer para passar de primeira antes mesmo de terminar o curso. Vamos lá? Bem, pessoal, a minha OAB eu fiz no ano passado, no mês de março, que foi o exame OAB 25. Com a OAB, na primeira fase, foi tranquilo, apesar do nervosismo que todo mundo fica nervoso com a prova daquela, devido a tantas pessoas falarem da sua importância, de como é difícil, o índice de reprovação, você fica um pouco nervoso. Mas sempre com aquele pensamento positivo de que ia dar certo, que é fundamental. Você que está aí, se estiver com medo, ou até mesmo que não queira dizer para as pessoas que vai fazer o OAB, que acha que quanto menos pessoas souberem, você vai se sentir tranquilo, ou então que acham que dizendo vai frustrar mais ainda, vai se decepcionar se não passar, quero dizer a vocês que não se importem com as pessoas, que se importem com a sua capacidade, reconheçam que vocês são capazes, primeiramente, que se você chegou a 10 períodos, ou até mesmo no 9º período, como eu passei, se você chegou até esse ponto, com certeza você já aprendeu o necessário para poder passar na ordem. Até porque a prova tem 80 questões, mas só requer 50% de acertos, ou seja, 40 questões. Então, a metade dessas questões você já aprendeu, até mesmo antes de concluir o curso. Então, por isso que é possível, sim, passar antes mesmo de terminar o curso no 9º período. Então, pessoal, a primeira fase é mais uma questão de resolver questões, foi assim que eu consegui obter êxito. Resolvendo questões todos os dias, chegava do trabalho, mesmo trabalhando, sempre resolvendo questões, conhecendo provas anteriores para ter uma base daquele assunto que caiu naquela prova. Outro ponto também muito importante foi fazendo mapas mentais. Eu resolvia a questão da prova, das provas anteriores, via aquele assunto que caiu naquela prova, ia na lei e assim eu conseguia fazer um mapa mental para eu poder interpretar e absorver melhor aquele assunto. Não só, como também, tanto na lei como também na doutrina que tinha aquele assunto. Vamos supor que se era uma questão de, vamos lá, empresarial, que a maioria tem dúvida, ia cair, por exemplo, uma questão de cheque. Então, eu resolvia aquela questão, sabe, na prova anterior, e ia na lei do cheque para poder entender o fundamento de como surgiu, desde o princípio daquela lei, e assim, para poder eu conseguir absorver aquele assunto, eu fazia mapas mentais. E maravilhoso, você absorve, você consegue compreender melhor o assunto quando se tem algo além da leitura, porque a sua mente grava melhor quando você rabisca mesmo o papel, risca, faz algo que seu cérebro recorde melhor no momento da prova. Então, e a terceira dica, como falo para vocês, é sempre na primeira fase fazer aquelas matérias que você tem mais afinidade, primeiramente, para não perder tempo, até porque a prova é curta, o tempo não é tão longo, ou seja, apesar das questões serem extensas, o texto é muito contextualizado, então vocês têm que saber bem decifrar aquele tema,
aquele assunto que o advogado está ali para resolver. Então, primeiramente, faz aquelas matérias que vocês têm mais afinidade na faculdade. Eu comecei por ética, como é a disciplina assim, que o advogado ele tem que dominar. E depois de ética já parti para trabalho, que é a matéria que eu tenho mais afinidade, que eu já estou na área. E assim fui fazendo as outras disciplinas e deu tempo, ou seja, o tempo da prova, que são 5 horas, foi o suficiente para concluir a prova. E não perdi tempo com questões que eram tão difíceis. Por isso que eu falo para vocês que façam primeiro aquelas que vocês têm afinidade, para não perder tempo, e depois volta para as que vocês ficaram em dúvida e assim conseguir marcar. Reserve sempre um período de 40 minutos para poder passar para o gabarito. Esse tempo é muito importante para que você possa fazer tranquilamente o repasse das questões para o gabarito, para não ocorrer erros, que é fundamental você repassar as respostas de acordo com o que você marcou na prova, para depois não ocorrer erros e você se perder no gabarito. Então, e além do mais, principalmente manter a calma, né? É difícil, mas é possível. Então, sempre mantendo a calma, tranquilidade, faz uma estratégia de tempo, quais as disciplinas você vai fazer primeiro, quais as que vocês têm afinidade, e assim conseguir, com certeza, obter êxito na prova, certo? Eu consegui realizar 43 acertos na primeira fase, quando eu fiz. Para mim foi uma realização, não esperava passar assim de primeira no nono período. Como tinha essa ideia de, não terminei o curso ainda, não tenho a capacidade de passar, mas com um prévio tempo para que eu pudesse fazer uma reflexão, para que eu pudesse entender que eu era capaz, que era possível sim passar. Não dá importância ao que os outros estavam falando, não dá importância aos que os outros iriam pensar se eu não passasse na prova. E confiando sempre que, se eu estudei 5 anos da minha vida, então nem que seja, se eu estudei 100% ou até mesmo 90% do curso, com certeza eu sou capaz de acertar 50%. Então é isso, vocês têm que entender que o conhecimento de vocês é maior do que a necessidade de acertar as questões. Que o seu conhecimento é maior do que o número de acertos para passar na prova. Isso, beleza? Então é isso. Próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu passei na segunda fase da OAB. Próximo vídeo eu vou contar para vocês como eu passei na segunda fase da OAB. Então fique ligado, quem gostou, dá um like, se inscreve aqui no canal e sinta-se à vontade para comentar. Ok? Já já estarei de volta para contar para vocês um pouco da minha experiência de uma jovem advogada. Até mais!